Oi pessoal, tudo bem com vocês? E nós iremos falar sobre um livro que com certeza entrou para a minha lista de favoritos. Foi um livro que trouxe para mim diversas reflexões e também esclarecimentos acerca de um tema que eu sempre me questionei ao longo da vida e que dessa vez eu consegui ter uma série de respostas. Vem comigo para conferir. E o livro em questão é O Polímata, de Peter Burke, da editora Unesp. E, gente, eu preciso muito fazer esse vídeo, eu não vi a hora de fazer, porque de fato eu gostei muito desse livro, por diversas questões que eu vou abordar com vocês ao longo desse vídeo. E antes de mais nada, eu vou pedir para vocês não esquecerem de deixar aquele like no vídeo e também de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades que eu trago aqui para vocês. Essa é a primeira resenha que eu tô trazendo no ano de 2023, de muitas que estão por vir. Assim como também as curiosidades históricas que eu fico fuxicando na internet e trago para vocês ao longo dos dias. Então fiquem por dentro de todas as novidades do canal. Então vamos lá, falando do livro em si. Antes de mais nada, eu vou falar pra vocês o que seria, na verdade, essa palavra, o polímata, né? Polímata. Poli, como todo mundo sabe, é algo que representa muito, né? É algo que representa, que dá uma conotação de várias coisas, de muitas coisas, diversas, enfim. É algo plural. E aqui no caso, polímata significa uma pessoa que tem diversos conhecimentos, né, em diversas áreas diferentes. É aquela pessoa que não tem o seu conhecimento restrito entre a área somente de humanas, ou somente de exatas, ou somente de biológicas. É uma pessoa que ela possui uma ampla gama de saberes. Então ela se enquadra nessa pessoa que possui conhecimentos na área de humanas, na área de exatas e de biológicas, ou que seja só na área de humanas, mas diversas vertentes dentro da área de humanas. Então é isso que o livro vai trazer. E aí aqui dentro, ao longo dos capítulos, o que nós vamos presenciar? Eles vão trazer, na verdade, uma lista de diversos polímatas que surgiram ao longo de várias décadas, séculos. Eles vão trazer pra gente como era a vida desses polímatas. Como essas pessoas, esses pensadores, estudiosos, se tornaram polímatas. O que tornou eles de fato polímata, né? O que estava ali ao alcance deles, né? Dos saberes deles, que faziam eles serem considerados pessoas diferenciadas. Então é tudo isso que nós vamos abordar nesse livro. Atualmente, a gente tem uma disputa muito acirrada entre pessoas que defendem estudiosos serem polímatas e estudiosos serem especialistas. E aí no caso o que seria? O polímata como aquela pessoa que não se especializa, não se restringe a uma área só. Ele é um historiador, mas ele também é um filósofo, antropólogo, geógrafo, geólogo, matemático, enfim. Ele é várias coisas. E o especialista é aquela pessoa que ele passa a vida inteira numa sequência de conhecimentos referente a somente uma área. Então é a pessoa que faz uma faculdade de engenharia, uma pós-engenharia, um MBA em engenharia, um mestrado em engenharia e um doutorado em engenharia. Ele nunca saiu daquilo. Então ele fica restrito àquele campo. Então existe uma discussão muito acirrada do que de fato é importante para a sociedade no mundo atual. E cada década viveu, na verdade, essa discussão à sua maneira. Se deviam ser mais valorizadas as pessoas que tinham essa gama de conhecimentos ou as pessoas que ficavam restritas a uma coisa só. E aí, por que eu falo que isso foi tão importante, né, na verdade, que eu gostei tanto dessa leitura? Porque eu sempre fui aquela pessoa que desde nova, eu sempre li muito, sempre ia atrás de livros de história que falavam sobre décadas, séculos passados, e eu sempre me perguntava como que antigamente as pessoas eram dotadas de tantos conhecimentos e hoje em dia não. Eu ficava me perguntando, né, por que essa diferença tão
grotesca de fato que existe. De antigamente nós vemos pessoas que eram capacitadas para estarem conversando e serem inseridas em diversos meios diferentes, e hoje em dia isso quase não existe. E quando existe, a gente escuta aquela famosa frase: quem sabe muito não sabe nada, né? Quem não foca em nada acaba não aprendendo nada. É sempre esse tipo de frase que a gente escuta se referindo a pessoas que hoje em dia eu descobri que se chamam polímatas. Então eu acho muito interessante, porque eu sempre tive esse questionamento, e eu falo por mim mesma, não que de fato eu seja considerada uma polímata, não é isso, mas eu, por exemplo, eu tive um curso técnico de logística, eu fiz uma faculdade de administração, eu fiz uma pós em recursos humanos, eu fiz uma faculdade de história. Então assim, logística, administração, história são áreas completamente diferentes. E não é por isso, não é pelo fato de eu saber as três coisas que tornam que eu seja menos ou incapaz de ser boa nessas três áreas, né? Tudo depende da dedicação de qualquer um ao seu estudo. Então eu sempre tive esses questionamentos, e aqui presenciar essa quantidade, porque isso aqui, gente, são vários e vários nomes, presenciar essa quantidade absurda de pessoas que pensam dessa mesma forma que eu sempre pensei desde criança, é sensacional. Porque eu lembro que quando eu era muito nova, devia ter em torno de uns 10 anos, eu questionar pessoas assim da minha família mais velhos, perguntando: por que o fulano de tal, ele era matemático, astrólogo, astrônomo, historiador, escritor, arquiteto, engenheiro, tudo ao mesmo tempo, e hoje em dia eu tenho que escolher só uma coisa para fazer de faculdade? Eu me perguntava isso, e aí a gente começa a ver quais foram os contextos sociais, culturais, que foram se enraizando na nossa sociedade contemporânea, que fizeram com que ficasse estabelecido essa questão de que você só pode ser uma coisa. Então, este livro é muito interessante por abrir os horizontes da gente e mostrar uma vertente diferente daquilo que sai um pouco da caixinha do que a gente está acostumado a ver. Então aqui ele vai tratar, por exemplo, como que o surgimento da prensa, que fez com que cada vez mais livros fossem lançados e publicados, ele fez com que as pessoas, em vez de se tornarem cada vez mais conhecedoras de tudo que estava sendo publicado ali, o resultado foi o inverso. As pessoas começaram a se especializar. Então ele mostra que quando você teve esse boom de conhecimento, as pessoas meio que se retraíram pensando: eu não vou dar conta de estudar tudo isso. Porque antigamente você ter livro impresso era algo muito raro, porque era caro. Então não era qualquer um que tinha acesso a uma biblioteca extensa de livros, né? Então esses polímatas eram casos, né, isolados. A partir do momento que você teve aquele boom, em vez de você ter mais pessoas se tornando polímatas, o efeito foi o contrário. Porque as pessoas tiveram um certo receio. Elas começaram a falar: caramba, antigamente eram lançados 5 livros por ano, hoje em dia são lançados 30. Como que eu vou dar conta de ler tudo isso? É muita coisa, né? Então eu prefiro focar num tema só que eu goste mais do que ficar lendo os 30 livros que de repente eu não vou conseguir absorver aquele conteúdo. Então ele cita, por exemplo, esse acontecimento como um dos marcantes nessa questão de divisão entre você ser um polímata e você ser um especialista. E aí, trazendo para a nossa realidade atual, ele fala também do boom da internet. Porque hoje em dia a gente tem tanta informação o tempo inteiro sendo trazido até nós, por meio de redes sociais, sites, televisão, enfim. É tanta informação chegando a todo momento que por diversas vezes a gente não consegue absorver e tratar aquela informação internamente, né? Uma coisa é a gente ler, outra coisa é a gente transformar o que a gente leu num conhecimento de fato, né? É bem aquele conceito antigo que a gente vê a diferença do que é informação e do que é conhecimento. Do que é você obter uma informação e transformar aquilo em conhecimento. Aí a gente já vai entrar um pouquinho naquela temática de gestão do conhecimento.
Então, ele fala disso, ele fala que, no caso, a internet, por mais que ela permita que a gente tenha essa amplitude de saberes chegando até a gente fica tão afoito, ansioso para dar conta de ler tudo e de se informar sobre tudo, que a gente acaba não tendo tempo para absorver de fato a informação. Então eu leio uma reportagem agora e, em vez de eu trabalhar aquilo na minha mente, pensar de que forma eu posso utilizar aquilo num estudo futuro, num aprofundamento e tal, eu não tenho tempo de fazer isso porque logo em seguida eu já estou lendo outra. Então ficam informações superficiais, rasas, né, sem aprofundamento nenhum. A gente acaba vendo que um dos principais problemas, né, que impossibilitam muitas vezes as pessoas de se tornarem polímatas nos dias atuais é o fato de nós termos informação em excesso. E acaba sendo algo bem ambíguo, né? Porque a gente pensa, pô, você ser polímata é você saber de tudo. Só que você saber de tudo hoje em dia te dificulta ser polímata. Então fica uma coisa meio conflituosa. Mas, enfim, gente, eu não vou entrar em mais detalhes, até porque esse livro, ele é como se fosse uma espécie de guia mesmo, de enciclopédia, porque você vai tendo, de acordo com cada passagem de tempo, a lista das pessoas que foram polímatas e que trouxeram de alguma forma diversos conhecimentos. E eles são divididos às vezes por tipologias, às vezes por períodos, por gênero. Então a gente vai ter tudo isso aqui dentro. E eu não vou entrar em muitos detalhes para vocês ficarem com vontade de ler e se informarem melhor sobre essa temática, porque eu acho que ela é muito válida pra gente atualmente. Principalmente pelo fato de nós estarmos sempre tendo essa imposição, digamos assim, de que nós devemos ser somente uma coisa. E não, o ser humano ele é amplo e ele tem capacidade, total capacidade de ser várias coisas ao mesmo tempo. Só basta ele ter condições de estudo, de tempo, enfim, de vontade de sê-lo, né? Então fica a dica, espero que vocês gostem dessa leitura porque ela vale muito a pena. E é isso. É um dos livros atuais assim que eu li que mais foram reveladores e que me trouxeram diversas informações novas, e eu adoro quando isso acontece em uma leitura. Tá bom, gente? É isso, vou ficando por aqui hoje. Até o próximo vídeo e deixem nos comentários se vocês já conheciam esse termo, se vocês concordam com tudo que eu falei e com o que está aqui neste livro. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.